Olá, meus irmãos, tudo bem? Na noite de hoje nós teremos em nossa conferência da Coalizão pelo Evangelho o reverendo Augustus Nicodemos Lopes, que vai pregar a palavra de Deus sobre o tema do avivamento a partir do Salmo 85. Eu quero convidar você para participar conosco e ouvir esta preciosa mensagem que Augustus nos trará. Em seguida à pregação, nós teremos também um tempo muito legal, muito rico, de mesa redonda, em que vários dos nossos palestrantes responderão perguntas que já foram enviadas com antecedência. Será um tempo de bastante comunhão, de bastante aprendizado, e eu quero convidar você para estar com a gente participando da conferência. A teologia é um convite para se maravilhar com a grandeza de Deus. É um chamado para ouvir sua voz, partilhar suas palavras. No Seminário Martin Bucer, nossa missão é ajudar discípulos de Cristo no estudo da teologia bíblica, histórica e fiel. Oferecemos cursos online, cursos no formato semipresencial e também um curso de mestrado feito em parceria com o Puritan Reformed Theological Seminary. Se o seu desejo é servir a Igreja de Cristo, o nosso desejo é te capacitar com o ensino teológico que glorifica a Deus. Visite martinbutzer.com ou mande-nos uma mensagem no Instagram. Queridos irmãos e amigos, para mim é um grande privilégio participar dessa conferência sobre avivamento espiritual promovida pela Coalizão do Brasil. Esse tema é extremamente urgente, extremamente necessário e sobre o qual existem tantas interpretações e compreensões equivocadas. Hoje eu gostaria de expor o assunto a partir do Salmo 85, um salmo que foi escrito depois que Israel retorna do exílio e que é um salmo que contém uma oração por avivamento. E o meu desejo é, a partir desse salmo, aprender a respeito de como nós devemos buscar a Deus por um avivamento espiritual. O salmo é muito rico, mas eu vou me concentrar apenas no versículo de número 6. Vamos, então, ler o salmo para a nossa compreensão. É um salmo dos filhos de Corá. Favoreceste a tua terra, Senhor. Restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste todos os seus pecados. A tua ira reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Estabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação. Retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Será que não tornarás a vivificar-nos? Para que em ti alegre o seu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram, da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Todo o salmo é muito bonito. Nós vamos nos concentrar apenas no versículo de número 6, mas antes dar um pouquinho do contexto. Como eu disse, o salmo foi escrito depois que os filhos de Israel voltaram do cativeiro e a reconstrução do templo, da nação, do culto a Deus estava em franco progresso, embora não tão rápido e não tão eficientemente como os profetas de Israel desejavam, uma vez que eles compreendiam o plano de Deus e o desejo de Deus. Muitos israelitas estavam comprometidos em recuperar sua própria casa, recomeçar o seu trabalho na sua vinha, levantar o seu próprio negócio, e a restauração do templo e a restauração do culto a Deus estava andando devagar. Por um lado, os filhos de Coré, ou de Corá, que eram levitas que serviam no templo, eles estavam gratos porque reconheciam a mão de Deus no que tinha acontecido, afinal, eles tinham voltado do cativeiro. Mas eles sentiam que ainda a ira de Deus não havia se retirado completamente, porque a obra de reconstrução do templo, da cidade, das muralhas, estava indo muito devagar.
Os primeiros versos é um reconhecimento do que Deus havia feito. Tu favoreceste a tua terra, Senhor, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do seu povo, encobriste todos os seus pecados, a tua indignação reprimiste a toda e do furor da tua ira te desviastes. Ou seja, várias declarações aqui, favoreceste, restauraste, perdoaste, encobriste, reprimiste a indignação, desviaste da tua ira. Tudo isso expressa aquele reconhecimento daqueles crentes, daqueles servos de Deus que serviam no templo, de que Deus de fato tinha sido bondoso para com o seu povo. Entretanto, muita coisa ainda tinha de ser feita. Tanto é que no verso 4 ele diz, restabelece-nos, ó Deus. Eles já tinham dito que Deus os havia restabelecido, mas eles querem um restabelecimento na terra que seja mais eficaz, mais do que isso, que restabelecesse o culto a Deus, o serviço a Deus. Retira de sobre nós a tua ira, eles pedem no verso 4, mas eles já tinham dito que Deus havia cessado da sua ira, mas eles sentiam ainda que Deus estava desgostoso com o seu povo. E aí eles perguntam, o Senhor vai ficar com raiva da gente para todo sempre? A sua ira não vai passar? Prolongarás o teu desfavor para com todas as gerações? A gente vê aqui, então, essa preocupação legítima, esse anseio por um progresso espiritual na vida do povo de Deus, da parte desses levitas que serviam no Templo de Jerusalém. E aqui a gente encontra já uma lição muito importante. Avivamentos, ou desejo por avivamentos, nasce no coração de gente piedosa. Gente que observa a situação da igreja, gente que observa a situação do mundo, gente que percebe que as trevas vão caminhando, que o declínio espiritual do povo de Deus está acelerado. Então eles se voltam para Deus, clamando e pedindo a Deus que faça alguma coisa, que ele intervenha, que é exatamente a oração do verso 6. Será que não tornarás a vivificar-nos para que em ti se alegre o seu povo? Essa é a oração que os filhos de Corá fizeram a Deus no meio do declínio espiritual da nação de Israel, no retorno ao cativeiro. Eles tinham percebido esse declínio de várias maneiras. Primeiro, os israelitas haviam se dedicado muito mais a reconstruir os seus negócios, as suas casas e os seus comércios e a sua agricultura, do que o trabalho de reconstrução do templo de Deus e a manutenção do serviço religioso ali. Segundo, eles estavam trazendo para Deus não o melhor, como a lei de Moisés mandava, não as primícias do rebanho e das colheitas, mas estavam trazendo o que sobrava, o que mostrava que o seu amor e o seu compromisso não estava com Deus em primeiro lugar, porque eles guardavam o melhor para si e trazia a Deus aquele tipo de sacrifício que Deus não havia autorizado. O próprio livro do profeta Malaquias, que foi um profeta que viveu nessa época, nós encontramos Malaquias reclamando que o povo trazia o animal cego, o animal aleijado, os restos do animal que havia sido despedaçado pelas feras do campo. Tudo isso era proibido na lei de Moisés. Mas o povo acabava trazendo, de qualquer maneira, o que mostrava que havia um declínio espiritual no compromisso deles com Deus e no amor a Deus. Além disso, eles estavam muito atemorizados com os inimigos, porque eles estavam cercados de inimigos. Havia os samaritanos, haviam os amonitas, os moabitas, que não queriam a reconstrução de Israel e nem do templo. E eles estavam temerosos, não queriam provocar a ira dos seus inimigos, por isso estavam indo devagar. O final é que o povo de Deus estava desanimado, o culto a Deus não estava sendo feito da maneira como Deus havia determinado, os próprios sacerdotes estavam corrompendo o culto a Deus, em vez de instruir o povo na palavra de Deus, eles estavam ensinando outras coisas e fazendo promessas vãs. O resultado era um grande declínio espiritual na vida da nação de Israel. E não era a primeira vez. Quando a gente lê a história de Israel, a gente percebe que no passado, antes desse tempo aqui, houve períodos de grande declínio espiritual. No período dos juízes, houve época em que Israel esqueceu completamente de Deus, abandonou o culto a Deus e se voltou para adorar os ídolos, Baal, adorar Azera, Astarote, Renfame, Com, todos aqueles deuses, Quemos, todos aqueles deuses dos povos em redor, abandonando a aliança, quebrando o compromisso com Deus, descuidando do culto a Deus, os sacerdotes se corrompendo. E o que acontecia? Deus mandava juízo, Deus mandava castigo contra o seu povo, contra a aliança, né? Deus é zeloso do seu povo.
E, como resultado, o povo, debaixo da opressão dos seus inimigos, clamava a Deus. E Deus, na sua misericórdia, levantava um juiz, levantava um profeta, alguém que libertava Israel do jugo do opressor e restabelecia o culto a Deus. No livro dos Juízes, nós encontramos vários casos de declínio espiritual e de reforma trazida pelo poder de Deus, ou reavivamento, se você quiser chamar assim. No período dos reis foi a mesma coisa. Reis ímpios levavam o povo ao declínio espiritual, a se afastar de Deus e a mergulhar cada vez mais na idolatria. E o resultado era que o povo apostatava mesmo. E Deus mandava os inimigos. Deus dava poder aos inimigos contra o seu próprio povo, com o objetivo de castigá-lo e trazê-lo de volta. Aí o povo clamava a Deus, e Deus levantava um rei. Reis como Ezequias, Josias, Josafá, tementes a Deus, que faziam o povo voltar aos caminhos de Deus, que reformavam o culto a Deus, que purificavam o templo, restabeleciam a ordem dos sacerdotes e quebravam os ídolos, expulsavam os sacerdotes idólatras e renovavam os termos da aliança com Deus. Então você vê que a história do povo de Deus é cheia de altos e baixos, né? Períodos de declínio e períodos de reforma, ou aquilo que a gente chama de reavivamento espiritual. É isso que está no coração dos filhos de Corá, nesse salmo aqui. Eles sentem que Israel precisa de um avivamento espiritual, precisa de retornar ao primeiro amor, precisa de mostrar zelo, alegria no culto a Deus e oferecer a Deus o culto verdadeiro e assim ser uma bênção para as nações ao seu redor. Era essa a situação. Então, a gente pode já definir que um avivamento espiritual é um retorno aos termos da aliança com Deus. É um retorno ao primeiro amor. É um retorno do povo de Deus ao fervor e ao compromisso com as coisas de Deus. É um retorno a envolvimento com a obra de Deus e o desejo de espalhar o nome de Deus e o reino de Deus aqui nesse mundo. É isso que um avivamento faz, é isso que um reavivamento é, e é isso que nós pedimos quando nós queremos um avivamento espiritual. Está pressupondo, quando a gente só ora por avivamento, quando a gente vê claramente que existe um declínio, que existe um decaimento gradual, um esfriamento na vida do povo de Deus com relação às doutrinas, com relação ao culto, com relação à evangelização, com relação à vida de oração, quando os filhos dos crentes começam a se desviar, quando a igreja perdeu a noção do certo e do errado, quando o pecado acontece na igreja e não é disciplinado, quando se levantam líderes mercenários que cometem pecados, erros e lideram o povo para longe do caminho de Deus e não há disciplina, então está na hora realmente de clamar por um avivamento. E eu penso que isso retrata um pouco a situação da igreja nos nossos dias, na verdade. As pessoas pensam que está havendo um avivamento no Brasil, mas nós precisamos fazer a separação entre o que seria um verdadeiro avivamento e o movimento neopentecostal. O que cresce no Brasil é o movimento neopentecostal, com suas falsas doutrinas, como a teologia da prosperidade, teologia da guerra espiritual e teologias de compromissos, de propósitos que tentam chantagear a Deus através da oferta e da dedicação que nós fazemos para Ele, teologias do triunfalismo, teologias da glória, que dizem que Deus quer abençoar a todos os seus filhos financeiramente. Não se fala de pecado, não se fala de santificação, não se fala de quebrantamento. Envolvimento da igreja com a política suja, em que a igreja não se difere muito do mundo, escândalos de evangélicos que estão na política. Está na hora realmente de clamar por um genuíno avivamento espiritual, do tipo que nós vemos no Antigo Testamento, período dos juízes, dos reis, aquilo que aconteceu no tempo do rei Davi, no tempo do rei Salomão, e aquilo que aconteceu do retorno ao cativeiro, que sem dúvida, do cativeiro, que foi sem dúvida um reavivamento, que precisava prosseguir nas palavras aqui do salmista. Na história, aquilo que aconteceu na Reforma Protestante, que foi um grande avivamento espiritual, os grandes avivamentos no século XVIII, onde a palavra de Deus dominou a Europa e chegou aqui, chegou nos Estados Unidos, e os movimentos missionários que nasceram de lá,
Deus tem feito isso em outros países, tem feito isso na Coreia, fez isso na Coreia, fez isso no país de Gales, fez isso na África do Sul, fez isso na China. Nós temos histórias registradas em livros da obra de Deus extraordinária, trazendo a sua igreja de volta a um patamar de espiritualidade, plenitude do Espírito, que é exatamente isso que nós queremos. O avivamento nada mais é do que um derramar pleno do Espírito de Deus sobre o seu povo, cansado, árido, seco, frio, endurecido, cego, morno, trazendo esse povo de volta à plenitude, ao gozo, ao fervor, ao poder espiritual para viver uma vida santa e para servir a Deus aqui nesse mundo. É isso que está sendo pedido aqui nessa oração. Vamos então ver alguns pontos dessa oração aqui, feita pelos salmistas, os filhos de Corá, pedindo por um reavivamento espiritual. Então, em primeiro lugar, o que é que eles pedem? Será que não tornarás a vivificar-nos? É isso que eles pedem vida espiritual. E querem que Deus torne o seu povo vivo outra vez. É claro que eles estavam biologicamente vivos. Eles eram até religiosos. Os israelitas continuavam indo ao templo, eles continuavam a trazer suas ofertas, os seus dízimos, embora de maneira errada. A religiosidade não foi embora, mas era uma religiosidade morta. Eles queriam vida espiritual. E eles pedem a Deus que ele faça exatamente isso. Um avivamento é necessário quando o povo de Deus caiu na morte espiritual, no declínio espiritual, no desfriamento espiritual, quando o povo de Deus está em coma, está na UTI, a espiritualidade já foi embora, o poder para evangelizar, o poder para converter pecadores, o amor à sã doutrina, a santidade de vida, combate ao pecado, tudo isso está na UTI. Vivifica-nos, ó Deus. É essa a oração. Eles pedem exatamente isso. E eles sabem que essa vivificação é uma obra de Deus. Só Deus pode fazer, porque a oração é dirigida a Deus. Será que não tornarás tu, a ênfase é essa, não tornarás tu a vivificar-nos? Essa ênfase é porque os salmistas sabem que essa vivificação, ela só pode ser feita por Deus. Nós não podemos vivificar o nosso próprio coração. Nós não temos poder em nós para ressuscitar mortos. O avivamento é a ressurreição de mortos espirituais. E só Deus pode fazer isso através de um derramar do seu Espírito Santo, de uma ação poderosa do seu Espírito Santo. É por isso que os salmistas aqui estão clamando a Deus, o que nos traz uma lição muito importante nessa questão de avivamento. Um avivamento, a gente pode e deve orar por um avivamento, mas a gente não pode organizar um avivamento. A gente não pode fazer um avivamento acontecer. Infelizmente, muitas pessoas acreditam nisso hoje como resultado do ministério de um pastor muito conhecido chamado Charles Finney, que é do século XIX. Finney acreditava que o avivamento espiritual era o resultado lógico de seguir determinadas leis. Se você se arrepender de verdade, se você confessar a Deus os seus pecados, se você clamar a Deus por um avivamento, se você, junto com os outros, abandonar aquilo que é errado, então Deus está obrigado a lhe dar um avivamento. As leis do avivamento são as mesmas leis naturais. Se você planta, você colhe. Se você faz uma coisa, você receberá o efeito dela. Então, Finney, mais ou menos, deu a receita do que seria um avivamento. E ele ensinou isso muito, e as ideias de Finney foram apropriadas por muitos grupos que entenderam que avivamento era algo a ser produzido, que nós poderíamos promover um avivamento. E nessa busca de promover um avivamento, acreditando que nós somos capazes de fazer isso, surgiram os falsos avivamentos. As pessoas, de tanto quererem um avivamento, acabaram imitando um, mas era uma imitação humana, onde entrou emocionalismo, falsas conversões, falsas decisões de centenas de pessoas pressionadas psicologicamente a levantar a mão, tomar uma decisão durante reuniões de avivamento. E depois que o avivamento terminava, a reunião de avivamento terminava, aquelas pessoas voltavam à sua vida. Não houve mudança, não houve transformação. Nós não podemos provocar um avivamento. Nós podemos orar por ele, é nosso dever nos arrepender, clamar a Deus, mas nós queremos um avivamento verdadeiro, gente. Não vamos
imitar a obra do Espírito Santo, com emoções que não são produzidas pelo Espírito Santo, com manifestações físicas que não são resultado da obra do Espírito Santo. Não vamos confundir manifestações sobrenaturais, como línguas, profecias, sonhos e visões, como sendo avivamento espiritual, porque não é. Avivamento espiritual está relacionado com vivificação da alma, do coração, do caráter, transformação da vida do crente. Judas fez todos os milagres que os apóstolos fizeram. E ele não era avivado, não era cheio do Espírito Santo. Descrentes, eles podem fazer coisas sobrenaturais, porque nem tudo que é sobrenatural é do Espírito de Deus. Há espíritos imundos que são imitadores de Deus e que são operadores de sinais, para não falar das imitações do nosso próprio coração. Então, essa tentativa de produzir avivamento acaba produzindo fogo falso, falso avivamento, e nós precisamos ter cuidado. Temos que lembrar disso, que quem produz avivamento é Deus. Cabe-nos orar, suplicar a Deus, nos quebrantar, insistir com Ele, fazer como Elias, no alto do Monte Carmelo. Nós podemos preparar a madeira, arrumar a madeira, colocar a oferta sobre ela, mas só Deus pode fazer o fogo descer do céu. É isso, então, o que está aqui nessa oração. Eles pedem, não tornarás tu a vivificar-nos. Com isso, identificando aquele que pode produzir um verdadeiro avivamento espiritual. O segundo ponto que nós precisamos aprender é que o avivamento é no povo de Deus. Ele diz assim, será que não tornarás a vivificar-nos, nós? Os filhos de Coré não pedem para Deus vivificar os amonitas, os moabitas e nem os samaritanos, que eram povos ao redor de Israel e que estavam dificultando o trabalho de reconstrução, estava atrapalhando o progresso da obra de Deus. Eles não estão pedindo avivamento sobre os ímpios e sobre o mundo, porque avivamento não é primeiramente no mundo. O avivamento começa na igreja. O avivamento começa no povo de Deus. Não tornarás a vivificar-nos. Nós precisamos de avivamento. Hoje em dia a gente fica colocando a culpa no mundo, colocando a culpa na política, colocando a culpa na Rede Globo, que promove coisas imorais e indecentes. Não deixa de ser verdade. Mas a causa do esfriamento na igreja, da mundanização na igreja, não são esses fatores externos, mas o declínio dos nossos corações, a nossa tentativa de nos fazermos parecidos com o mundo, culturalmente aceitáveis, bem visto por todos, e o resultado é exatamente a mundanização. O avivamento começa na igreja. É quando os crentes se quebrantam, os crentes confessam seus pecados, os crentes se humilham diante de Deus, eles mudam os seus caminhos, eles renunciam às coisas dessa vida, renunciam aos prazeres pecaminosos, e aí então a obra de Deus pelo Espírito Santo se torna gloriosa, porque uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai fazer a diferença no mundo, não se engajando nessa luta cultural, nessa guerra cultural que nós estamos envolvidos aí, na qual tantos evangélicos entraram, nessa guerra cultural nas mídias sociais, ninguém escuta mais ninguém. Ninguém escuta mais ninguém. Você coloca a sua posição, eles colocam a dele. Não dá nem mais para evangelizar. Mas quando a igreja ela vive no poder do Espírito Santo, então a vida dos cristãos de fato confronta. E aí então o Espírito de Deus vai agir no mundo, porque o avivamento começa na igreja e depois é que vai para o mundo. Depois é que começa a conversão de pecadores, nos verdadeiros avivamentos que nós encontramos, tanto registrados no Antigo Testamento como no Novo, como no dito Pentecostes, por exemplo, aquele grande avivamento espiritual. Primeiro, a igreja cheia do Espírito de Deus. E o resultado é o impacto no mundo, a transformação no mundo. Não adianta a gente querer entrar numa guerra cultural para tentar salvaguardar os valores do mundo ocidental conquistados pelo cristianismo, com uma igreja que está na UTI, uma igreja que não tem autoridade, uma igreja que não tem poder espiritual, uma igreja que não reflete o caráter de Cristo. Não tornarás a vivificar-nos. Nós temos que primeiro olhar para nós, fazer o dever de casa. O juízo começa pela casa de Deus e não pelo mundo. Mas ainda mais uma coisa que nós estamos vendo aqui, que é
que o avivamento é uma obra repetida de Deus. Veja que ele diz assim: será que não tornarás a vivificar-nos para que em ti se alegre o teu povo? Note que o salmista aqui, ele não está pedindo uma coisa nova, mas alguma coisa que Deus já tinha feito várias vezes na história do seu povo. Os salmistas certamente tinham consciência, eles tinham consciência do que Deus já tinha feito no passado na nação de Israel. Eles conheciam a história dos juízes, dos monarcas, eles conheciam a história de Davi, de Salomão. Eles sabiam como Deus no passado tinha respondido às orações e derramado o seu Espírito Santo, trazendo reforma ao seu povo. E é isso que eles querem aqui. Eles querem que Deus faça o que Deus já tinha feito antes. Não tornarás, será que não tornarás a vivificar-nos, como o Senhor já fez antes, torne a fazer. E nós temos, da mesma forma, hoje, encorajamento para orar por um avivamento, porque temos atrás de nós, inclusive, mais histórias do que os salmistas. Porque nós temos o privilégio de ter visto Pentecostes, ou de ter sabido do dia de Pentecostes, dos grandes avivamentos que aconteceram durante a Idade Média, a reforma mais importante, os avivamentos do século XVIII e no nosso mundo moderno. Então, nós sabemos que Deus continua a derramar o seu Espírito Santo e a avivar a sua igreja em tempos difíceis. Por isso, nós oramos com confiança. Nós não estamos pedindo a Deus nada novo, né? Alguma coisa extraordinária que Ele nunca fez. E, por isso, também, nós devemos ter cuidado em pensar que o movimento pentecostal é uma coisa extraordinária, nova, que Deus nunca teria feito antes. De maneira nenhuma. Infelizmente, tem muitos irmãos que acham que do tempo dos apóstolos até hoje, o único avivamento espiritual é o movimento pentecostal, do que nós discordamos dessa ideia frontalmente. Antes disso, há dezenas e dezenas de ocasiões em que Deus avivou, despertou a sua igreja, quebrou as fontes do pecado, deu ânimo espiritual e vigor evangelístico e vigor missionário. Infelizmente, essa perspectiva de identificar o início do movimento pentecostal como sendo o grande avivamento da história faz com que a gente associe avivamento com manifestações de dons espirituais, particularmente o dom de línguas, que não se manifestou em 2000 anos de história. E mesmo assim, Deus avivou o seu povo, Deus transformou países inteiros, Deus quebrantou cidades inteiras, mudou a face de uma cultura através de uma igreja despertada e de uma igreja avivada. Nós temos a história atrás de nós, detrás de nós, para nos animar a orar e pedir que Deus faça hoje o que Ele já fez no passado. O que nós queremos é um avivamento espiritual que mude corações, que quebre as fontes do pecado, que transforme a vida dos crentes, que dê mais amor a Deus, mais poder espiritual para evangelizar, para anunciarmos a Jesus Cristo no mundo que rapidamente está esquecendo os valores cristãos e se tornando hostil ao cristianismo. Por isso a oração: não tornarás a vivificar-nos para que em ti se alegre o seu povo. E aqui nós temos o propósito do avivamento na parte final desse verso 6. Ele diz: será que não tornarás a vivificar-nos para que em ti se alegre o teu povo? E aqui nós temos o que seria o centro de um avivamento. A alegria no Senhor, para que em ti se alegre o seu povo. A exultação em Deus. E claro, não poderia ser diferente, porque o centro da vida cristã é glorificar a Deus e gozar a Deus, desfrutar da sua presença, se alegrar com suas bênçãos, com sua pessoa maravilhosa, com a pessoa de Cristo, gozar da comunhão do Espírito Santo. Isso é que é o centro da vida cristã e a vida da igreja. É para isso que nós nos reunimos. Esse é o propósito do culto, para que nós exultemos em Deus, nós nos alegremos em Deus. E era isso que estava faltando na época dos salmistas. Era isso que eles queriam, porque quando eles dizem reaviva-nos para que em ti se alegre o seu povo, mostra que o povo não estava alegre no Senhor. O povo estava desanimado, o povo estava abatido, o povo estava concentrado em fazer suas coisas, em cuidar dos seus negócios, cuidar do seu comércio, mas não tinha aquela alegria, aquele regozijo, aquele gozo no Senhor. É isso que um avivamento espiritual produz, alegria em Deus. Note, não é alegria necessariamente na nossa religião, não é alegria em determinados aspectos do cristianismo,
mas é a alegria na pessoa de Deus, aquele regozijo que nós temos em Deus e que nos enche o coração, que nos faz esquecer do nosso sofrimento, que suplanta a nossa dor, que nos dá motivação, que nos dá razão para viver e também motivo para pregar. Por que muitos crentes não têm coragem de evangelizar? Por que a igreja não tem ousadia em evangelizar? E evangelizar de maneira amorosa, de maneira clara, porque ela não tem alegria. Alegria da salvação, alegria em Cristo. Porque uma vez que nós estamos cheios dessa santa e ousada alegria, nós então iremos, de fato, fazer a diferença no mundo. Essa é a oração por avivamento, e eu quero terminar aqui encorajando você a orar a Deus por um legítimo avivamento espiritual, por uma transformação da Igreja de Cristo aqui no Brasil. Nós estamos precisando, nós estamos vivendo um momento crítico, nada menos do que uma ação poderosa de Deus é necessária para reverter a situação, para que a igreja, não é para que a igreja se torne o poder dominante, não, mas para que através da igreja pecadores sejam transformados e com a transformação de pecadores haja uma influência, um impacto grande na sociedade, na política, na economia, na cultura, para que essa geração possa experimentar de fato os valores do reino de Deus. É isso que nós desejamos e queremos que você se junte a nós nessa busca por um legítimo avivamento espiritual. Obrigado pela sua atenção. Deus o abençoe. Olá, irmãos que nos assistem. Esta é a Conferência Online 2020 da Coalizão pelo Evangelho. E nesta noite nós temos o privilégio de participar de uma mesa redonda. Eu sou o pastor Heber Carlos de Campos Júnior. Estou com vários colegas que eu vou apresentar aqui daqui a pouco. Mas antes, deixa eu te explicar o que nos move a esta mesa redonda, o que está mexendo com os nossos corações e nos levando a refletir sobre esse tópico, esse tema do avivamento. Nós estamos em meio a muitas incertezas políticas. Nós passamos isso não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Estamos em meio a tanta decadência moral, tanta turbulência social. Estamos num tempo de inúmeras ideologias adentrando o cenário cristão e conquistando o coração de muitos fiéis. Um tempo no qual as igrejas cristãs, por vezes, respondem com escândalos antes do que com testemunhos. Em tempos assim, nós somos tentados a clamar como o profeta Abacuque fez no começo do seu livro: até quando, Senhor? Até quando? Mas o que é belo desse livro da Bíblia é que ao final da revelação que Deus trouxe a ele, que ele registrou, o profeta aprende a orar assim: aviva a tua obra, ó Senhor. Está lá no capítulo 3 de Abacuque, versículo 2. Então é com essa súplica em mente que nós vamos iniciar essa mesa redonda sobre o tema de avivamento. E eu quero apresentar os meus colegas, irmãos queridos que participam aqui. Começando com o Cleiton Gadelha. Pastor Cleiton é pastor titular lá da Igreja Batista do Parquelândia, em Fortaleza, e diretor da Escola Teológica Charles Spurgeon. Temos nosso irmão também, Elder Faber, que é pastor da Igreja Brasil para Cristo e diretor da Visão Nacional para a Consciência Cristã. Temos também o querido Elder Cardim, pastor batista e chanceler das escolas teológicas da organização Palavra da Vida Brasil. Nosso irmão querido Renato Vargens, pastor da Igreja Cristã da Aliança, além de blogueiro e autor prolífico. E também, por último, o Walter Regiani, nosso irmão amado, pastor da Igreja Batista Reformada de São Paulo e presidente da Convenção Batista Reformada do Brasil.
Também quero agradecer o Uriel Ferreira, que é o nosso querido irmão que nos ajuda na edição dessa live. E vamos aqui saudar os que nos ouvem. Cleiton, comece saudando, por favor. Irmãos, boa noite. Prazer enorme estar aqui participando desse momento. Para mim, esse momento equivale como uma confissão pública da necessidade que nós temos do Espírito Santo de Deus. Então, é com muita boa vontade que estou aqui participando, me sentindo muito honrado de estar nessa mesa com os irmãos, tratando desse tema tão urgente, tão necessário para a vida da igreja. Amém, Cleiton. Amém, querido. Euder, por favor, querido, dê a sua palavra de saudação. Boa noite a todos. Aliás, né, é um prazer estar com vocês aqui nesse momento, né? Para mim é uma honra, uma satisfação. Me sinto nem à altura, né, de estar com figuras tão destacadas do meio evangélico brasileiro, né, para falar de um tema tão importante e tão necessário, né, para a igreja evangélica do Brasil, que é a questão do avivamento. Vamos conversando, eu acredito que essa mesa redonda, esse bate-papo vai dar uma contribuição, né, para esse evento, essa conferência que a coalizão está realizando. Amém. Elder, por favor. Certamente um privilégio, queridos, partilhar dessa mesa redonda com vocês e juntamente aí com os nossos ouvintes e espectadores, especialmente por pisar em dois universos, né, tanto o ambiente acadêmico, representando escolas teológicas, quanto pastoreio de igreja, e ver a necessidade do tema, né, de despertamento, avivamento espiritual para o povo brasileiro, para a Igreja de Jesus, e como isso pode influenciar as nossas vidas, nossas igrejas e seminários também, né? Então, certamente um privilégio poder partilhar desse momento. Amém. Amém. Renato, por favor. Para mim é um grande prazer, uma alegria poder estar participando dessa mesa redonda com irmãos tão amados, tão queridos, gente santa, comprometida com o Evangelho, que ama a igreja e que ama o Senhor e que anseia por um avivamento no nosso país, né? Então, para mim é um prazer, uma alegria, a minha oração é que o Deus Todo-Poderoso possa iluminar nossos corações, nossas mentes, e que a gente possa focar em assuntos nevrálgicos que glorifiquem o seu nome. Amém, amém. Walter, por favor. Eu quero saudar a todos os colegas que estão participando desta mesa redonda virtual, porque cada um de nós estamos numa mesa diferente, né? E também todos aqueles que nos acompanham. E a minha oração é que cada um de nós que estamos participando aqui, nós sejamos edificados com o conhecimento e a sabedoria de cada um dos participantes, e que vocês que estão do outro lado, ouvindo, acompanhando, também possam ser edificados, assim como nós desejamos ser nesta noite. Amém, assim seja. Muito bom, queridos. Então, deixa eu explicar aos nossos ouvintes que nós vamos ter algumas perguntas aqui, com participação de alguns colegas, e eu vou alternar aqueles para quem eu vou perguntar, mas todos eles estão sempre com toda a liberdade para poder contribuir em cada uma das respostas, tá bom? Então, se a gente vai falar sobre avivamento, é claro que a gente tem que começar definindo o que é avivamento. Então, a minha primeira pergunta, e eu quero que Cleiton comece essa resposta, por favor, pastor Cleiton. A pergunta é: o que é avivamento do ponto de vista bíblico e histórico? E eu explico aos nossos ouvintes que o meu interesse em juntar essas duas áreas é porque a Escritura vai nos trazer informações importantes e a história vai ilustrar princípios bíblicos que seria bom a gente já introduzir aos nossos ouvintes. Então, o que é avivamento do ponto de vista bíblico e histórico, pastor Cleiton? Avivamento, eu entendo que seja, a priori, um derramamento ímpar do Espírito. Não é o cotidiano da vida da igreja. É tanto que avivamento acontece raramente na história, né? No Brasil, desde 1986, que não tem avivamento, que eu me converti em 86, então de lá para cá eu nunca vi alguma coisa que eu pudesse considerar um avivamento. Mas então é um momento que Deus entende que deve derramar de maneira ímpar, né, o seu Espírito com poder extraordinário, né, e bastante singular, atendendo,
obviamente, as necessidades do seu povo naquele momento da história. Então, nós temos, no Antigo Testamento, há dois momentos em que o Espírito de Deus realiza uma obra extraordinariamente singular. Em Nínive, né, quando Jonas é enviado por Deus para pregar uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de juízo, na verdade, né? Ele anunciou o juízo de Deus, e que aconteceu que o Espírito de Deus desceu com poder, derramou-se ali com poder tão extraordinário que do monarca até o mais humilde súdito daquela cidade se arrependeu com quebrantamento enorme. E o resultado foi que o juízo de Deus foi suspenso, né? Não se derramou sobre aquela geração, porque certamente que um arrependimento daquela dimensão, daquela profundidade, só tem uma explicação. Foi o momento em que o Espírito de Deus encontrou os pagãos com a palavra de Deus de uma maneira realmente extraordinária. E nós temos também, no Antigo Testamento ainda, nos dias de Josias, também um avivamento extraordinário. Israel estava mergulhado numa situação de desesperadora. Manassés tinha governado 55 anos e tinha, como a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 22, derramado sangue inocente, enchido Jerusalém com as medidas dos seus pecados. E aquele homem morreu, e o filho dele, Amon, que também fez o que era mal diante do Senhor, reinou apenas 2 anos. Então, o filho dele, Josias, com 8 anos de idade, assume o reinado de Judá, e num determinado dia o sumo sacerdote Ilquias encontra o livro da lei e manda para o rei, e quando ele lê o livro da lei, ele é tomado de arrependimento, né? Se rasga as vestes, e dali, então, o Espírito de Deus começa a realizar uma obra de profunda restauração do povo de Deus. Então, nesses 2 momentos, no primeiro momento, o Espírito de Deus faz daquele avivamento o encontro dos pagãos com a palavra de Deus. E no segundo momento, o mesmo Espírito, de maneira superabundante também, faz um reencontro do povo de Deus que estava desviado da palavra, e traz esse povo para se reencontrar com a palavra. Então, são momentos assim, muito, muito significativos na história do povo de Deus. E, resumindo então, avivamento é isso. Um momento de ação especial do Espírito Santo de Deus. Muito bom, muito bom. Pastor Walter, pode dar a sua contribuição, por favor, nessa pergunta? Eu queria, pegando o gancho que o pastor Cleiton deu, que avivamento não tem nada a ver com o que nós conhecemos no Brasil, porque todas as vezes que se falou em avivamento no Brasil, estava ligado a manifestações extraordinárias, entre aspas, né? Curas, milagres, dom de línguas. Eu estou fazendo entre aspas porque nós não queremos entrar no mérito dessas coisas agora. Então, eu concordo com ele que nós não temos nenhuma experiência aqui ainda no Brasil desse avivamento. Talvez teve em pequenos grupos ou coisas individuais, mas não o avivamento como ele aconteceu na época de Josias, na época de Nínive, ou mesmo no Pentecostes, naqueles dias lá, por exemplo, que numa pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram, né? Eu queria pegar aqui uma frase de K.J. Hardman. Ele fala que a restauração, que avivamento é a restauração do povo de Deus após um período de declínio, após um período em que as pessoas estão frias, ninguém está preocupado com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, e vem o Espírito Santo de uma forma surpreendente e inesperada, como dizia Jonathan Edwards, quando menos se esperava, Deus vem e atua e restaura o seu povo. E como reflexo dessa atuação do Espírito Santo, vem então o reconhecimento da soberania de Deus na salvação
o reconhecimento da autoridade das Escrituras, a conversão e a busca de uma vida santificada e um amor intenso por missões, pelas almas perdidas. Então, se eu pudesse fazer um apanhado rápido do que é avivamento dentro das Escrituras e da história, eu citaria essas coisas e lembraria apenas de um exemplo que eu gostaria de dar, ocorrido no início do século passado na Coreia do Norte, em que houve um avivamento lá, e um dos reflexos desse avivamento que houve na Coreia do Norte foi do norte ou do sul? É porque aconteceu mais nas cidades ali do norte, né? Então é por isso que eles se referem àquilo como Coreia do Norte. E uma coisa que aconteceu como reflexo daquele avivamento, nessa busca de santificação, é que imediatamente as pessoas buscaram os seus credores e começaram a pagar as suas dívidas. Como reflexo, então, dessa santificação que ocorre quando Deus atua com avivamento no meio do seu povo, com a restauração do povo de Deus. Muito bem, já tivemos vários conceitos colocados aí, então olha que importante a gente ouvir sobre avivamento como sendo algo sui generis, né? Singular, como o pastor Clayton falou, algo que atinge pagãos e atinge a cristãos, trazendo tanto conversão quanto renovação, né? Pastor Walter também falou do aspecto inesperado, que não pode ser fabricado, né, pastor Walter? Que não pode ser fabricado, portanto é genuíno do Espírito e é inesperado, não é algo que você planeja acontecer, e que traz tantos efeitos maravilhosos na vida do povo de Deus, inclusive na sociedade. Então tem bastante coisa para a gente conversar. Queria que alguns dos nossos outros colegas aí, se tiver alguma contribuição para essa definição inicial, seria bom esse momento contribuir. Fala, Helder, por favor. A gente vê, Heber, que há uma dedicação muito genuína e intensa da parte daqueles que experimentam o avivamento à palavra de Deus, à vida de oração e ao testemunho cristão. Embora haja esse aspecto sui generis, inesperado, repentino da obra do Espírito, o povo de Deus reage de acordo com a obra santa de Deus a favor do seu povo, né? Nessa dedicação à palavra, à oração, ao testemunho cristão, que, como o Walter falou, impulsionou em diversos momentos da história na pregação do Evangelho àqueles que não conheciam Cristo, né? Então, esse pregar o Evangelho parece ser o resultado desse avivamento na comunidade da fé, né? Em alguma medida, o avivamento ele respinga, como você falou, Heber, sobre os incrédulos, na medida que o Evangelho é pregado a eles como resposta desse impulsionar de Deus a renovação, a transformação dos crentes. Amém. Inclusive, Helder, sua fala me fez lembrar de duas coisas, tanto na história quanto olhando para a Escritura, não é? Primeira coisa é que, linkando com a história aí, e pastor Clayton falou um pouco disso, é que quando Jonathan Edwards, que experimentou o primeiro grande despertamento lá na América colonial, antes dos Estados Unidos serem uma nação independente, a palavra que eles usavam era a palavra colheitas, porque era a ideia de pessoas sendo ceifadas no bom sentido, não tem a ver com morte, não são recolhidas, mas são pessoas trazidas para o reino, né? Estavam nas trevas, mas vieram para a luz. Então, avivamento na cabeça deles sempre envolvia conversões, sempre tinha um elemento de mudança de vidas de pessoas que estavam nas trevas para a luz. Mas, um outro aspecto interessante, eu acho que isso faz a conexão com o que você falou, Helder, é que tem muita gente que acha que avivamento é uma outra coisa, quando na verdade é aquilo que o Espírito sempre faz, só que talvez em uma dose diferenciada do que a gente está habituado. Mas você citou coisas que a gente sempre busca e sempre prega, e é assim mesmo, isso é muito bom. Né? Então, embora seja algo singular, talvez na intensidade, certamente não é singular na sua essência, isto é, naquilo que promove no povo de Deus. É aquilo que nós sempre pregamos e devemos estimular o povo de Deus a realizar. Inclusive, eu queria fazer um link aqui com a segunda pergunta, porque se a gente falou um pouco sobre o que é avivamento, a gente precisa deixar também claro para os nossos ouvintes o que não é avivamento.
né? O que as pessoas dizem que é avivamento, mas que nós não podemos biblicamente dizer que é o que não é. Então eu queria que meu irmão Euder começasse essa resposta, nos ajudando, Euder, a dizer um pouco do que as pessoas acham que é avivamento, mas que é extremamente confuso. Como é que a gente diferencia o verdadeiro avivamento de experiências que são espúrias? Né? Nos ajude a entender isso, por favor, Euder. Pois bem, o Brasil é muito prodigioso, né? Alguns até falam que o Brasil está vivendo uma experiência extraordinária de avivamento. Eu não creio nisso, né? Eu acho que há muito fogo estranho acontecendo aqui no nosso país, não é? O que não é avivamento? O avivamento, por exemplo, não se fundamenta numa figura, né? Não tem como podemos dizer assim, uma figura que capitaneie, né, esse movimento. Pelo menos eu vejo dessa forma, né? Porque o que você vê muito no Brasil são lideranças personalistas que trazem para si, né? Você vê muitas vezes um ajuntamento enorme, né, de pessoas, milhares e milhares, coisas impressionantes acontecendo no Brasil. Mas você vai ver lá, você vai ver muito sincretismo, você vai ver muito emocionalismo, né? Muito misticismo, né? E você vai ver pouca coisa, por exemplo, centrada na palavra de Deus, né? Você não vai ver a figura de Jesus sendo exaltada, tendo ela como sendo o centro, né, desse movimento, né, dessa movimentação. Você não vai ver uma conversão genuína, né? Você não vai ver um despertamento, por exemplo, de amor ao próximo, né? Você não vai ver impacto na própria sociedade que estamos vivendo. Você vê hoje, no Brasil, se fala que se tem hoje 60 milhões de evangélicos, né? É muita gente. Só lembrando que a igreja começou ali numa reunião, né? Numa sala com cerca de 120 pessoas, e ali contagiou o mundo daquela época. E Paulo, pouco tempo depois, né, sem ter os instrumentos que nós temos hoje, as pessoas já sabiam desse impacto do evangelho. Quando Paulo chegou em determinada cidade, olha, essas pessoas que têm impactado o mundo têm chegado até nós, né? E hoje nós temos tantas ferramentas, mas você não vê esse impacto na sociedade, na vida das pessoas. O Brasil é conhecido, por exemplo, como um país que vive em eterna guerra civil, né? Quase 60, 70 mil pessoas por ano são assassinadas no Brasil. Eu fico me perguntando se, de fato, nós estivéssemos vivendo um avivamento, por que essa realidade social ela não é transformada, ela não é mudada, né? Se 60 milhões de pessoas tivessem, de fato, vivendo o evangelho, buscando a Deus em oração, né, priorizando a palavra, na meditação, vivendo uma vida piedosa, no jejum, enfim, nessas coisas que marcam, vamos dizer assim, um momento de avivamento, esse país, eu acredito, não precisaria de 60 milhões, né? Talvez um pouquinho menos, bem menos do que isso, essa nação já teria sido sacudida, né, de norte a sul, de leste a oeste. Então, assim, tem muita coisa acontecendo no Brasil, mas, ao meu ver, muito longe do que vem a ser um avivamento. Muito bom. Renato, você pode contribuir, por favor? Ajude a gente aqui a discernir. Eu já falou bastante coisa rica e importante, mas contribua, por favor. Tentarei não ser prolixo, porque esse é um dos assuntos que mais me encanta. Na verdade, eu escrevi um livro sobre avivamento e o título dele é Um Avivamento Chamado Brasil. E a ideia é desconstruir o conceito de que o Brasil, nosso país, vive o avivamento, né? Porque o que você vê as pessoas defendendo e dizendo é de que o nosso país, ele experimenta um grande avivamento. Mas que avivamento é esse que não reverbera e que não produz transformação, não somente social, como o pastor Euder falou, mas que não produz transformação na própria igreja, né? Você vê uma igreja que é ensimesmada, que é antropocêntrica, que é extremamente hedonista, cujo mote é farinha pouca, meu pirão primeiro, e que não há centralidade nas escrituras
e nem tampouco a centralidade em Cristo. E nessa perspectiva, né, a gente vai olhando para a realidade do Brasil e a gente vai vendo que as percepções e as definições que se trazem sobre avivamento são extremamente equivocadas, né? Uma delas é que as pessoas acham que a gente pode gerar avivamento, que a gente pode produzir avivamento, que a gente marca avivamento e agenda avivamento segundo as nossas vontades. Sem que se entenda que avivamento é obra de Deus, é ação de Deus, ela vem de Deus e age na vida da gente, fazendo com que a gente consiga responder efetivamente ao Senhor, fazendo com que isso reverbere de forma significativa e positiva na nossa nação, no nosso país. Hoje, muita gente acredita que avivamento é a grande quantidade, ou aponta para a grande quantidade de pessoas que adentram pelas portas da frente das nossas igrejas. E uma das coisas que eu tenho dito é que o fato de celebrarmos a grande quantidade de pessoas que entram na porta, ou pelas portas da frente das nossas igrejas, não aponta efetivamente para o fato de que a gente esteja vivendo um avivamento. Ainda que eu entenda que avivamento genuíno ele vai produzir regeneração e conversão no coração do pecador. É fato inequívoco e inquestionável. Quando a gente olha para a história e quando a gente olha para as próprias experiências bíblicas, a gente vai perceber que essa ação que vem de Deus, que vem do trono, que vem do alto, penetra no coração de pecadores, fazendo com que esses tenham suas vidas absolutamente metamorfoseadas. Contudo, o falso avivamento faz com que muitas pessoas também cheguem à igreja. E as pessoas chegam à igreja sem ter tido, efetivamente, a experiência de regeneração e de conversão, por conseguinte, o que traz a reboque uma série de problemas. Então eu vejo as pessoas dizendo o seguinte: não, nós hoje somos 60 milhões, 70 milhões, alguns chegam até a acreditar que o número seja maior, né? Produzem um tipo de hipérbole quanto aos números evangélicos, o que é um grande equívoco. O fato de sermos muitos não aponta efetivamente para aquilo que a gente acredita ser um avivamento. A gente vive uma agenda muito complicada e isso passa pela nossa própria visão e percepção de quem é Deus, da pessoa de Deus, né, dos seus atributos, da sua grandeza, da sua magnificência, da sua majestade, daquilo que de fato ele é, daquilo que de fato ele representa, e nessa perspectiva a gente vai substituindo isso por um outro tipo de Deus fabricado que a gente acha que é aquele Deus que tem condições de fazer o tipo de avivamento que a gente quer que aconteça, que não é o avivamento das Escrituras. Resumindo, o grande problema disso tudo é o abandono da palavra do Senhor, é o desconhecimento daquilo que as Escrituras tratam efetivamente a respeito do que seja avivamento, mas também um desconhecimento histórico. Eu acho que se nós olhássemos, por exemplo, para alguns avivamentos que o mundo experimentou no decorrer dos séculos passados, ou nos séculos passados, a gente viria, ou a gente entenderia que aquilo que a gente diz e que se advoga ser o avivamento é um pseudo-avivamento à luz daquilo que se foi vivenciado. Então, quando você olha, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos da América com Jonathan Edwards, com o próprio George Whitefield, o que foi feito, o evangelho sendo pregado, vidas sendo confrontadas e suas incongruências, arrependimento, mudança, o que aconteceu até mesmo, paralelamente, na Inglaterra, né, o despertamento que produziu. Você vai ver, por exemplo, Whitefield pregando sobre arrependimento, sobre salvação, sobre confissão de pecados, para carvoeiros. A história nos mostra que 10 mil carvoeiros, às vezes, ficavam olhando ele pregando, e ele pregava de forma entusiástica, e a graça de Deus vinha de tal forma que aqueles carvoeiros eram impactados pelo poder do evangelho, trazendo sobre eles regeneração e conversão. O que a gente vê hoje é uma coisa que parece ser, mas não é, né? É aquela coisa antiga do tempo do pastor Walter, do Denorex, sabe aquela coisa? Parece que é, né? Aquela coisa bem antiga, mas não é. Então, a gente, às vezes, está comprando gato por lebre. A gente está, às vezes, advogando que a gente está vivendo um avivamento, quando, na verdade, a gente está vivendo uma coisa muito distante disso. E creio, Renato, que você tocou num ponto importante quando nós confrontamos a igreja brasileira com a ideia e a mentalidade de que nós vivemos de eventos e não da rotineira vida de devoção ao Senhor. Não é? Nós, infelizmente, a Igreja Evangélica Brasileira é marcada por uma busca por eventos e pelo que é eventual e extraordinário, antes do que pela
é pelo rotineiro. Então, Euder falou disso também, de como nós temos que estar centrados em Cristo Jesus, no amor por Cristo, no amor ao próximo. Me fez lembrar uma história que o Reverendo Augustus conta sempre, que na década de 90, se não me engano, ele foi convidado para falar num lugar em que o convite veio da seguinte forma: nós estamos experimentando um avivamento, mas gostaríamos que o senhor viesse falar sobre santidade, porque nós temos sentido falta de santidade no nosso meio. Quer dizer, estão experimentando avivamento, mas não estão experimentando santidade. Aí ele diz assim, gente, eu vou falar, mas já vou dizer para vocês uma coisa, vocês não estão experimentando avivamento, não. Não é? Bem, gente, sobre esse assunto, Renato falou do aspecto histórico. Eu queria fazer esse link para a gente já colocar a terceira pergunta aqui, porque vocês já mencionaram algumas vezes os avivamentos históricos, né, que a partir do século XVIII em diante afetaram tantos países, não é? A América colonial, a Inglaterra, o país de Gales, a Coreia, já mencionamos tudo isso aqui, tivemos outras experiências em outras partes do mundo que marcaram a Igreja de Jesus Cristo. Então, eu queria que, a partir do conhecimento que vocês têm, compartilhem conosco o que os avivamentos históricos, né, que têm registro amplo e são bem aceitos no meio cristão, tanto acadêmico quanto eclesiástico, o que eles têm a nos ensinar, tanto de positivo quanto de negativo, tá? Eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Tanto coisas boas que nós aprendemos desse período, quanto possíveis experiências negativas também. Então, Helder, eu vou pedir para você começar respondendo essa pergunta. Ajude-nos a entender um pouquinho do que a gente pode aprender com essa história. Heber, eu quero dividir em dois momentos, né? Primeiro deles, século XVIII, com o primeiro grande despertamento ali nos Estados Unidos, né? Ainda não Estados Unidos, né? Ainda um ajuntamento das colônias ali, onde por meio de pregadores, como já foi mencionado pelo Renato, George Whitefield e principalmente o Jonathan Edwards, que tem um ministério extremamente importante na Nova Inglaterra de pregação da palavra de Deus na sua comunidade, em tantas outras igrejas e colônias ali daquele século XVIII, onde havia uma forte ênfase na pregação contra o pecado, mas não era simplesmente pela ênfase na ira de Deus contra o pecador, mas no ressaltar de um Deus glorioso, majestoso, santo, que então levava aquelas pessoas à consciência do pecado e, portanto, ao arrependimento e à sua confissão, né? E lá pelos idos dos anos 1730 e poucos, né, a gente começa a ver algumas dessas pregações do Jonathan Edwards, naquelas várias colônias, por meio de sermões que vieram posteriormente a ser transcritos na forma de livros, né, e chegaram para nós como pecadores nas mãos de um Deus irado, a partir de Deuteronômio capítulo 32, a sua série em 1 Pedro capítulo 1, que posteriormente dá origem ao livro que a gente tem em português, né, Afeições Religiosas, quando o Edwards ele vai fazer distinções entre o falso avivamento, que é fruto de uma carnalidade e histerias, que não tem nada a ver com a obra do Espírito Santo, e o verdadeiro avivamento, em que essa obra graciosa de Deus, pelo ministério do Espírito, que mexe com os corações e não apenas com os intelectos, transforma emoções, vontades, disposições, inclinações de vida a favor daquelas coisas que são de Deus, em contraposição àquelas coisas que são da carne, que portanto, não tem absolutamente nada a ver com o Espírito, né? E na medida em que o Edwards prega a palavra, prega o Evangelho, conversões são experimentadas, transformações genuínas são experimentadas, igrejas são revitalizadas na medida em que os crentes ali experimentam dessa graça específica de Deus, que produz neles santidade, bem como essa grande disposição para a pregação do Evangelho, né? E na medida que nós passamos do século XVIII para o XIX, nós vemos o que poderíamos chamar de um segundo grande despertamento, só que agora por meio daqueles que alguns chamam de avivalistas, né? Tanto do Dwight Moody, também o Reuben Torrey, assim como o Charles Finney, onde eles começam a trabalhar alguns elementos externos à palavra de Deus como promotores do avivamento, né? Tanto é que o Finney escreve literalmente dessa forma, em que o avivamento ele é uma ciência.
e que, como ciência, você, pelo domínio de determinados meios, você é capaz de reproduzir, então, o avivamento sempre que você quiser, necessário, ou quando esses meios forem corretamente empregados, né? E isso começou a passar por música, corais, grandes ajuntamentos, até chegarmos na virada do século XIX para o XX, quando muito influenciado pelos movimentos universitários, como o próprio reflexo do movimento da Rua Azusa, ali em 1906, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, por meio de acampamentos, né, onde produzia-se o avivamento naquelas pessoas que participavam desses eventos. E como você falou, Heber, o avivamento, nessa virada do século XVIII para o XIX, ele torna-se muito mais um evento produzido predominantemente pela manipulação das emoções, das respostas humanas, do que propriamente uma atuação do Espírito pela pregação da palavra, na conversão de pessoas e santificação das mesmas em Cristo Jesus, né? Então, eu diria que na medida em que abre-se mão dessa centralidade das Escrituras, que produz arrependimento pelo ministério do Espírito, para a confecção de avivamentos por meio de coisas, elementos estranhos às Escrituras, nós temos aí aquilo que hoje contemplamos do Brasil, em tantos outros lugares, como o Elder muito bem falou, como o Renato muito bem falou, muito mais um avivalismo do que propriamente um avivamento, né? Nós temos muito mais movimentos inflados de suposta espiritualidade do que propriamente contrição de coração, rendição de emoções, consciência profunda da santidade, da majestade de Deus e que, portanto, então, leva a esse arrependimento, né? Então, eu vejo que no século XVIII nós temos alguns bons testemunhos, como Edwards, como Whitefield, que o Renato falou, e no século XIX a gente já começa a ter uma certa confusão no conceito e na produção humana fabricada do avivamento, né? Só para finalizar, quando Edwards prega, juntamente com outros irmãos ali no século XVIII, há a nítida percepção que a espiritualidade, a moralidade e bem como a fundamentação doutrinária das colônias no ainda não Estados Unidos, né, está decaindo vertiginosamente, porque isso segue um período de muita prosperidade, né, depois daquele início da colonização, século XVII, passando por Boston, Salem, Plymouth, né, e por causa de toda essa prosperidade, por causa até de um nível intelectual bastante elevado, igrejas razoavelmente estabilizadas e em paz na sociedade, há esse declínio moral que então muitos ministros, tanto presbiterianos quanto congregacionais, começam a orar por avivamento. Então Deus levanta alguns desses homens para pregarem contra o pecado, a favor da santidade de Deus e por aí vai, né? Muito bem, obrigado, Helder. Walter, contribua, por favor, nos ajude aqui. O que esses avivamentos históricos podem nos ensinar, tanto de positivo quanto de negativo aí? Complementando um pouquinho o que o Helder já contribuiu muito, ficando nesses dois grandes avivamentos, né, que aconteceram nos Estados Unidos no século XVIII e XIX, lembrando que Martin Lloyd Jones falava assim, que quando você vai falar de avivamento, você vai no século XVIII, não no XIX. Ele falava isso, nós vamos no século XVIII, não no XIX. Então, o do XVIII é marcado por aquela frase de Jonathan Edwards, né, que nós já citamos ela aqui, que é uma obra surpreendente de Deus, e quando menos se esperava, Deus agiu. O do século XIX já é uma outra frase, mais de Charles Finney, né, que o avivamento pode ser produzido. Como você planta trigo, você planta, lança semente, você vai colher trigo. E se você tomar as medidas corretas, você seguramente vai ter um avivamento. Essa era completamente diferente do avivamento do século XVIII. E o que eu gostaria de lembrar é o seguinte, que o Brasil, o evangelho no Brasil, o avivamento, que se fala de avivamento no Brasil, é reflexo
do avivamento do século XIX e não XVIII. Porque o avivamento do século XIX foi o que moldou o protestantismo americano. E moldando o protestantismo americano, acabou moldando o protestantismo brasileiro, porque grande parte do movimento evangélico brasileiro é fruto de missionários americanos que vieram para o Brasil influenciados pelo despertamento do século XIX. Então, por isso que algumas coisas no nosso meio é muito comum. Cruzada evangelística, então, em tal hora, em tal lugar, vai ter o pregador tal, vai ter o curado tal, e Deus vai derramar o seu poder ali naquele meio. Isso é completamente estranho ao que é avivamento, mas na cultura evangélica brasileira, isso é comum e aceito. Por quê? Porque nós somos frutos desses erros do segundo despertamento americano, né? Em que se pregava que o avivamento poderia ser produzido. Mas nós devemos ir lá para o século XVIII, assim como recomendava Lloyd Jones, que sabe, Walter, é uma obra sobrenatural de Deus. Você falou algo que me fez pensar sobre como aquilo que o Elder já falou e você complementou também, é que o século XIX cresce uma descaracterização eclesiástica dessa obra de avivamento. Na cultura norte-americana existe um crescente operar independente. Essa mentalidade de fazer coisas na fronteira e não dentro das igrejas, liderados por leigos, não por pessoas conhecedoras da palavra, e muito solta, rédea, né? Sem que fosse dirigido por homens sábios e gente conhecedora das escrituras. Então, gerou uma cultura de fazer coisas de forma para-eclesiástica, no sentido negativo da palavra, tá? De ser paralelo e fazer a competição com o trabalho eclesiástico que havia. Então isso é muito interessante ressaltar esse ponto de mudança de mentalidade. A cultura evangélica vai se tornando, no contexto norte-americano, e afeta o Brasil, como você bem disse, Walter, mais separado da instituição, não tão debaixo da instituição eclesiástica. Não é? Inclusive, vocês já levantaram várias vezes pontos interessantes e eu queria agora ouvir a vocês um pouco mais sobre isso. Desculpa, Walter, você ia complementar, pode falar. Uma coisinha. No século XVIII, o avivamento é marcado pela soberania de Deus. E no século XIX é marcado pela ação do homem. Então, se as doutrinas da graça estavam presentes no avivamento do século XVIII, as doutrinas da graça estavam completamente ausentes no avivamento do século XIX. E até parece, Walter, que é uma reação intencional contra as doutrinas da graça, nessa tentativa de centralização na resposta do homem por ele mesmo à oferta da salvação, né? Parece intencional essa resposta do século XIX ao século XVIII. Mas já visto a cultura do apelo, né, que existe no Brasil. E que nasce no século XIX, não é? É isso aí. Muito bem, gente. Então, caminhando para a nossa quarta pergunta, eu sei que nós já falamos um pouco disso, mas eu gostaria, se possível, que a gente reforçasse e talvez falasse o que ainda não foi colocado, que é o seguinte, a pergunta que eu tenho é como avaliar as alegações de avivamento no Brasil? A gente já tocou um pouco nisso, o Renato falou bem disso, não é? A Elder também já abordou isso um bocado, mas como é que a gente avalia as alegações de avivamento no Brasil e o cenário evangélico brasileiro à luz dessas lições históricas? Isto é, já que a gente falou um pouco de avivamentos como esses, de George Whitefield, Jonathan Edwards, que atingiu, John Wesley, que atingiu, foram avivamentos transatlânticos, eles chamam, que atingiu tanto a Inglaterra quanto a América colonial do outro lado do Atlântico, né? E algumas outras referências ao redor do mundo. E as alegações brasileiras, como é que a gente avalia isso? E, por favor, diga não só o que aconteceu no passado, mas até o que tem acontecido hoje em dia. Seria interessante a gente levantar coisas bem contemporâneas para a gente realmente questionar e avaliar
com prudência, com sabedoria, o que tem acontecido ao nosso redor no tempo presente. Então, Renato, começa essa resposta, por favor. Nos ajude aí avaliando, à luz dessas lições históricas, como é que a gente avalia o cenário evangélico brasileiro hoje. Caótico, né? Parece ser uma coisa, mas na verdade é outra absolutamente diferente. Eu vejo que, não vou negar que Deus, pela sua soberania, tem resgatado e salvado pessoas do Iapoque ao Chuí, de norte a sul e de leste a oeste. Isso é inegável. A gente vai para pregar o evangelho, por exemplo, na Europa, vez por outra, e você vê a dificuldade que é das pessoas receberem a mensagem pelo fato de que o Espírito Santo não está convencendo os pecadores dos seus delitos e dos seus pecados. No Brasil, a gente vê isso ainda. Mas, ao mesmo tempo, há uma mistura, porque se, por um lado, há conversões, por outro, né, há uma confusão, uma percepção equivocada, às vezes, do próprio papel da igreja, da função da igreja, do que seja a igreja, da definição da igreja, e não somente isso, do aquilo que, de fato, Deus é. Então, assim, eu olho para a realidade da igreja evangélica brasileira e a sensação que eu tenho é que a gente está mergulhado num caos. Todavia, né, apesar disso, eu vejo que Deus, pela sua soberania, ainda assim tem operado significativamente no meio do nosso país, sem que, contudo, isso signifique efetivamente um avivamento, né? Não sei até quando. Eu não sei até quando nós vamos viver nesse limbo. Permita-me usar essa expressão. Ao mesmo tempo que a gente não está experimentando um avivamento, por outro lado, a gente também vive um caos, né? Então, assim, eu entendo, né, e vejo que há um despertar da parte do Senhor daquilo que alguns têm chamado de movimento sul-global, né? Há uma redescoberta das doutrinas da graça, que o Walter falou com muita propriedade. Então, você vê isso. Por exemplo, eu estive pregando há cerca de 2 anos atrás no interior, no sertão do Rio Grande do Norte, e eu pensei comigo mesmo, eu vou chegar ali e não vou encontrar ninguém. Rapaz, era a gente chegando de jegue, de Land Rover, de carroça, do que você imaginar. E, na maioria, jovens que tinham sido encontrados pelas doutrinas da graça. Então, se por um lado a gente vive essa coisa caótica, por outro, a gente vê que Deus, pela sua bondade e pela sua graça, tem derramado do seu Espírito Santo de forma especial sobre o nosso país. O que fazer diante disso? Eu penso que torna-se mistério e fundamental que voltemos cada vez mais às Escrituras, trazendo os princípios bíblicos e aplicando à luz da palavra de Deus aquilo que precisa ser ensinado ao povo e, ao mesmo tempo, olhar para a história. Eu costumo dizer isso. Se a gente não olhar para a história, por exemplo, o Helder falou, ele deu uma breve aula sobre o avivamento do século XVIII e comparou com aquilo que a gente viu no século XIX e também com Azusa, em 1904, 1906, um pouco antes, 1898, em País de Gales. Então, você vê a diferença de um para outro. Então, trazer as doutrinas da graça de volta, é trazer as escrituras para o centro, e crer que Deus, pela sua soberania, pode, caso ele tenha misericórdia de nós, gerar um avivamento no nosso país. Até porque, como disse, a gente não tem poder para fazê-lo, não adianta a gente querer mobilizar a reunião de oração se a reunião de oração não for feita por ele, se não for incentivada por ele, querer voltar às Escrituras se não for ele que gerar esse desejo nos nossos corações, porque se isso não acontecer, não existe a menor possibilidade. Por isso que eu digo que a gente está meio que tramitando numa situação que a gente não sabe que vai vir. A gente pode experimentar nos próximos anos um grande juízo de Deus e ter um momento de proliferação do agnosticismo, de uma apostasia geral, ou a gente pode experimentar, se essa for da vontade do Senhor, um grande derramamento do Espírito Santo. Eu sou otimista. Se, por um lado, eu olho, e eu sou muito crítico, e os irmãos me conhecem, sabem quão crítico eu sou, mas, ao mesmo tempo, eu sou muito esperançoso, porque o que a gente tem visto, e principalmente no meio de jovens, de moças e de moços, e de pessoas, é um desejo de crescer no conhecimento do Senhor e trazer sobre o nosso país
um bendito avivamento. Mas isso somente o Senhor vai poder nos dizer. O que vai acontecer a gente não sabe, né? O que a gente tem que fazer é trabalhar para a glória dele. Amém, amém. Pastor Clayton, você tem atraído bastante jovens aí, tanto no trabalho eclesiástico quanto na escola Charles Spurgeon. Fala pra gente o que você vê de positivo e negativo nessa juventude que tem descoberto teologia e participa das mídias e fala. Acho que Renato fez um apontamento muito interessante, que é, nós não podemos deixar de reconhecer que em meio a esse caos, Deus tem feito maravilhas. E ele tem despertado pessoas em diferentes lugares do Brasil, não é? Todos nós já vivenciamos isso e a gente já falou antes, e agora eu vou falar aqui para o nosso povo ouvir que Deus tem usado o pastor Elder para fazer uma mobilização extraordinária lá em Campina Grande, que é uma demonstração dessa bênção de Deus. Então, Deus tem sim abençoado a nossa nação, mas o que você vê, pastor Clayton, de positivo e negativo nessa juventude da era das mídias sociais? Por favor. Primeiramente, eu entendo que, reforçando as palavras do Renato, que é muito animador a gente ver, como nunca vimos antes no Brasil, essa migração dos jovens em busca da palavra e invadindo as mídias sociais, né, com muito conhecimento, com muito engajamento. Agora, esse é um lado da moeda. Por outro lado, o que está acontecendo também é que essa juventude, eles estão se tornando, esses jovens, protagonistas de um momento e com militância teológica muito marcante, mas eu percebo a ausência de muitas coisas necessárias se a gente quer vislumbrar a possibilidade de um avivamento sólido ou de uma recuperação da espiritualidade sólida. Primeiro que é a tentativa ou a armadilha de pessoas com pouca idade se tornarem protagonistas quando elas deveriam estar debaixo de liderança, prestando contas a pessoas mais velhas, não é? Como você falou, essa tendência de se tornar carreira solo, independente, enfim. De forma que hoje, na igreja brasileira, a gente não sabe mais quem fala em nome do próprio movimento reformado, porque como os jovens têm muito acesso ao conhecimento, às ferramentas, né, proporciona a possibilidade de eles conhecerem muita teologia, mas isso parece que não tem sido acompanhado, não tem sido balanceado com coisas essenciais na vida cristã, como, por exemplo, negação de si mesmo, humildade, mansidão. Perdão, dá para a gente acrescentar, eu queria só ver se você concordaria comigo, dá para a gente acrescentar essa desconexão com a fé histórica confessional? A gente está falando tanto de história nessa live, né? Nessa mesa redonda, sim, dá para acrescentar isso? Exato, sim, com certeza. Então esses movimentos que surgem, por exemplo, nós tivemos uma época, né, no viés pentecostal, momentos que foram celebrados como avivamento. Aquela questão aquele tempo dos dentes de ouro, né, a pó de ouro na mão dos crentes. Chegamos à Marcha para Jesus, que junta 2 milhões de pessoas numa carreata, num desfile público. E o sucesso dessas coisas, né, termina nos embriagando, e a gente vai perdendo a percepção de que talvez isso não seja um reavivamento que vá finalmente trazer benefícios sólidos para a igreja. Então, eu tenho um certo receio quando eu olho essa movimentação, esse protagonismo, essa militância nas redes sociais, por parte de pessoas muito jovens. Eu fico temendo que isso não seja uma coisa que venha para durar, que isso não estabeleça um bom modelo para a igreja se espelhar. Então, eu acho que tem muitos jovens se extraviando, jovens de talento, que poderiam fazer uma carreira muito mais longa, muito mais frutífera para a igreja,
e se perdendo, embriagados pelas luzes, né? Muito jovem, muito inexperiente, não tem, não sabe enfrentar as armadilhas que a fama, que o prestígio proporciona para uma pessoa ainda bem jovem. Algum tempo atrás, talvez uns 3 anos atrás, um blogueiro me procurou mandou um questionário em forma de entrevista para mim, pedindo para que eu falasse do despertamento dos jovens reformados na cidade de Fortaleza e tal. E eu disse para ele, olha, eu vou lhe responder essas perguntas daqui a 10 anos, porque daqui a 10 anos eu quero ver o que é que esse movimento atual redundou, terminou em quê? Que impacto eles trouxeram esse movimento trouxe sobre a igreja local? Porque, para mim, as igrejas locais, elas são as aferidoras desses momentos. Então, quando você vê, por exemplo, o avivalismo lá de Finney, que é reivindicado até hoje por muitos protestantes como avivamento, alguns anos depois, o próprio Finney estava desiludido ao passar nos lugares onde ele pregou e houve tantas decisões e tanto avivamento, simplesmente aqueles lugares se transformaram em desertos espirituais. Então, as igrejas, finalmente, não foram beneficiadas de maneira significativa e sólida por esse grande movimento avivalista produzido por Charles Finney. Então, eu tenho medo, espero que esteja errado, que esse momento tão apoteótico, né, de invasão das mídias, de ampla militância dos reformados, eu temo que isso daqui a 10 anos a gente esteja fazendo a contabilidade e não enxergando nas igrejas locais a perenização desses frutos. Então, eu amo esses jovens, né? Mas eu queria até fazer um apelo para eles, que eles tivessem cuidado para não se extraviarem, não se deixarem seduzir pela fama, pelo protagonismo, talvez recuar, se confinar mais nos limites da sua igreja local, usar os recursos tecnológicos, o tremendo poder das mídias com mais cautela, com mais cuidado, com mais humildade. O ambiente virtual, hoje, ocupado mesmo por evangélicos, virou um ambiente de beligerância. Então, você vê uma pessoa arrastando para o ambiente público, para o ambiente virtual, coisas da igreja, honra de pregadores, brigas, conflitos. Então, a gente tem que ter cuidado para que um momento tão ímpar, né, que Deus tem nos proporcionado, não seja extraviado pela nossa falta de sabedoria. E para encerrar, Spurgeon dizia, o jovem precisa muito de oração. Por quê? Porque as suas paixões são muito grandes e a sua sabedoria é muito pequena. A chance que ele tem, pastor Clayton, é meditar na palavra, né? Lembra, o salmista diz assim, sou mais sábio do que os meus conselheiros, sim, porque eu medito na tua palavra. Então, essa é uma boa palavra para encorajar os nossos jovens a buscar sabedoria desde a sua juventude. Irmãos, caminhando permita-me aqui... só mencionar algo que você falou sobre a importância da fé histórica, né? As balizas da história para a teologia. Gosto muito de uma ideia do J.I. Packer, quando ele fala que hoje não passamos de pigmeus montados nos lombos de gigantes da teologia. E o próprio Edwards, né, condenava muito a especulação, né, os pensamentos especulativos da religião, da própria teologia, do próprio Deus, e não corações transformados, né? Como eu costumo dizer, a leitura de meia dúzia de livros teológicos não faz de ninguém um teólogo, né? Essa caminhada com Deus, o respeito à sua igreja local, a submissão à sua liderança, para mim são características fundamentais para aqueles que sabem com o que estão lidando em termos teológicos. Amém. Amém. Muito bom. Irmãos, eu quero caminhar aqui para a gente ir encerrando o
nosso bate-papo, mas antes eu tenho uma pergunta que acho que a gente já falou, mas pode responder de maneira mais sucinta agora. E eu vou começar com o Elder aqui. Elder, nos ajude falando um pouquinho sobre o que já foi abordado, mas eu acho que é sério a gente falar um pouco mais. Que é o seguinte, qual é a relação que a gente pode fazer entre santidade e avivamento e o possível impacto que um avivamento tem sobre a igreja e a sociedade? A gente já falou sobre isso, mas eu acho que é importante nós batermos nessa tecla, porque se nós vimos aspectos negativos para aferir a situação da igreja evangélica brasileira, seria importante a gente falar de alguns aspectos positivos que a gente tem que achar. Não é? Então, como é que a gente relaciona isso, essa santidade e avivamento e que possível impacto nós devemos esperar? Acrescente, por favor, Elder, a esse tópico que nós já abordamos um pouquinho antes. Pois bem, eu gostaria de ler um texto aqui de Paulo, sua carta aos Efésios, capítulo 5, versos 18 a 20, que diz o seguinte: E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acho que essa relação é íntima, né? Quanto mais você tem comunhão com Deus, isso eu acho que é um dos fundamentos para que esteja se vivendo um avivamento, você vai mais desejar satisfazer a sua vontade. Eu confesso que eu me preocupo, né? Eu olho para a juventude hoje, eu falo de A a Z, né? Da igreja, do movimento evangélico. Há muitas pesquisas falando sobre isso, né? Se fala até que, por exemplo, que cerca de 50% dos jovens evangélicos hoje estão mantendo relações sexuais em seus relacionamentos, né, antes do casamento. O número de divórcios que nós temos assistido dentro do meio evangélico é muito pouco diferente daquilo que você vê, né, de fora dos muros da igreja. Então, eu acho que isso é um sinal claro, né, que nós estamos cada vez mais mundanizados, né, nos distanciando, né, dessa vontade de Deus, né, de oferecer a nossa vida, os nossos corpos, como diz Paulo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E há, na verdade, uma necessidade, né, de se rogar a Deus por esse avivamento, para que nos leve a ter esse desejo de nos aproximar mais dele, de viver uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida reta. Hoje, por exemplo, a igreja, você falou de tentar pensar alguns aspectos, evidentemente que há, né? Eu sempre tenho dito, às vezes, entrevistas que eu participo, quando a realização da consciência cristã, as pessoas fazem muitas críticas à igreja evangélica, mas eu digo muitas vezes que a igreja vai onde o Estado, mesmo com todas as suas deficiências, onde o Estado, muitas vezes, ele não pode ir, né? Quer ir no coração, no íntimo, no interior das pessoas, né? A gente vê, no geral, assim, muitos problemas, mas isso já foi falado aqui durante, né, as falas dos irmãos, né? É evidente que há, sim, aspectos positivos, né? Eu sou fruto disso, né? Eu acredito que os irmãos também foram alcançados por essa graça em meio a essa igreja que está vivendo tantos problemas, né, nos nossos dias. Mas eu queria deixar isso, né? Nós estamos vivendo esse momento, há essa necessidade. Eu acho que é fundamental nós rogarmos a Deus por esse avivamento, para que possamos, sim, viver essa intimidade, esse desejo de santidade, dessa relação de estar separado para com Deus. Amém. Elder, você lida bastante com seminaristas, com pastores, e a gente já falou bastante de jovens aqui, mas se você pudesse dar uma palavrinha para a liderança também, das igrejas, eu acho que seria muito bom. Fala sobre essa questão da relação entre santidade e avivamento para aqueles que lideram as igrejas, porque eu acho que isso é tão sério. Nós temos que, os que nos ouvem aqui, eu sei que a gente atinge membros de igreja, a gente atinge jovens, atinge pessoas mais maduras, e certamente líderes, e nós queremos que líderes sejam bem direcionados. Então, dê uma palavra à liderança da igreja, por favor, Elder.
Eu vejo que a gente precisa primeiramente trabalhar um conceito bíblico teológico de santidade. Eu vejo em boa parte das igrejas evangélicas brasileiras uma exortação à santidade como a simples prática daquilo que é correto. Quando existem dois conceitos para mim que permeiam o meu entendimento bíblico de santidade. Primeiro, santidade não é simplesmente o resultado das minhas ações espirituais, por mais corretas que elas sejam, mas é a apropriação prática da minha posição em Cristo e o desfrute de quem eu já sou nele e o que ele fez por mim. Como eu gosto também de falar a partir de Romanos, né, é a nossa justificação posta em prática. Nós já fomos declarados justos e santos nele. A minha santidade, então, é a aplicação vivencial de quem ele já me tornou, da posição que eu já tenho nele. E eu vejo, o Heber, que isso nos faz ser menos legalistas, nos faz ser menos ritualistas, não tentando reduzir santidade ou espiritualidade a um checklist de 5, 10 ou 200 itens. E talvez aqui esteja a desgraça do legalismo, né? Ele é possível de ser cumprido pelos seus esforços. Podem faltar 50 itens, mas uma hora você chega ao final da lista. E santidade é o desfrute da nossa posição em Jesus, é o desfrute da imputação da obra completa, inequívoca dele em meu favor. Então eu fico pensando, Weber, que o nosso desafio, seja num contexto de seminário ou de igreja, é ajudar os crentes a viverem quem Deus já os tornou em Jesus. A lançarem mão dos recursos da graça, do poder do Espírito, da eficácia da palavra, da sabedoria dos outros crentes, no auxílio do eu viver Jesus no meu ambiente de trabalho, no contexto da minha família, no contexto da minha vida pessoal, né? Porque se o verdadeiro avivamento é obra singular do Espírito Santo e o Espírito é quem efetiva em mim a transformação do caráter conforme a imagem de Jesus, então, na medida em que, como o Euder falou, né, mencionando Paulo em Efésios 5, na medida em que eu me encho do Espírito, eu frutifico do Espírito. Isso é sintomático, né? Crentes que são moldados e são instrumentalizados pelo Espírito não se surpreenderiam com o fruto do Espírito em suas vidas. Por quê? Porque isso seria a coisa mais natural em suas vidas, na medida em que vivem a graça de Deus em Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo. Então, o pedido de perdão, ele não seria um acidente forçado ou uma surpresa, ainda que para um coração ferido, né? O arrependimento, a confissão ou o perdoar, né? Então, eu diria, Heber, que nós deveríamos voltar a pregar o Evangelho na sua genuinidade, centrado na obra completa de Cristo Jesus, que não deixou absolutamente nada para que pudéssemos fazer como merecedores da graça e então coprodutores da nossa própria santidade. Quando voltarmos a essa centralidade do Evangelho, a suficiência da cruz e a obra completa de Jesus, eu diria que nós teremos uma santidade muito mais natural como reflexo de quem nós já somos e não legalista como busca dos nossos esforços. Amém, amém. Irmãos, nós falamos muita coisa boa sobre história, sobre Bíblia, sobre teologia do avivamento, mas eu queria que a gente encerrasse essa mesa redonda encorajando os nossos irmãos que nos ouvem, porque a gente já falou um bocado sobre tempos ruins, algumas avaliações críticas, coisas positivas que Deus tem feito também, mas se é nosso anseio ver a Igreja de Cristo Jesus avivada, não é? O nosso país experimentando isso, eu queria que cada um desse uma palavra final aqui sobre como é que nós podemos encorajar a Igreja a buscar avivamento,
Nós falamos que não é uma coisa que se fabrica, não tem fórmula, você não tem as medidas, como Charles Finney ensinava, nós já falamos disso, vários de vocês já disseram. Mas como é que a gente pode, então, encorajar nossos irmãos? Então eu vou aqui pedir que cada um dê uma palavra rápida, não vamos dar respostas longas, mas uma palavra de encorajamento para aqueles que nos ouvem e que anseiam ver mudança na vida da igreja no Brasil. Pastor Clayton, começa, por favor. Então, o próprio fato de a gente estar querendo, estar falando sobre avivamento, implica em duas coisas. Primeiro, que nós confessamos que precisamos de um avivamento. Então, se precisamos de um avivamento é porque nem tudo está bem. Mas, por outro lado, também, isso testemunha da nossa esperança, né? Nós entendemos que se há uma esperança para a igreja, essa esperança tem que estar no Senhor, não está em nós. Se estivesse em nós iríamos fabricar, né, movimentos, estaríamos aqui propondo técnicas de crescimento de igreja, movimentos fabricados pelo nosso engenho humano. Mas o fato de nós estarmos aqui dizendo, não, nós não podemos, a igreja dá o que a igreja precisa. Nós só podemos pedir a Deus que Ele derrame o seu Espírito, sua bondade, sua graça, mais abundantemente ainda sobre a igreja no Brasil. Mas eu tenho esperança que tudo que está sendo semeado venha a produzir, venha a esculpir uma face muito mais madura, muito mais bíblica da igreja de Cristo. Amém, amém, assim seja. Pastor Euder, por favor, encoraje os irmãos que nos ouvem. Como é que a gente estimula o povo de Deus a buscar esse avivamento do qual nós falamos aí nos últimos minutos? Eu acho que é amando mais o céu do que a terra, né? Nós temos estado muito impregnados, né? Vendo as coisas muito numa perspectiva horizontal. Acho que a gente tem que olhar um pouco para o alto, olhando para Deus, né? A gente sabe que não se produz avivamento, mas pode-se rogar, né? E se suplicar por avivamento. Eu acho que passa por oração, passa por uma vida mais consagrada, de buscar a Deus, de pedir a Ele, né? Rogando, suplicando a Ele que tenha misericórdia da sua igreja, do seu povo, e derrame da sua graça e nos avive, né? Aquilo que está um pouco mortificado venha trazer vida novamente, e que nós possamos ser instrumentos de Deus nessa nação para impactar de forma positiva e sacudir, e daqui possa, quem sabe, né, tomar o mundo. Eu não creio que seja impossível isso. Se Deus já fez no passado, pode fazer hoje. Amém. Ok, muito obrigado, pastor Euder. Pastor Renato, nos ajude aqui encorajando o povo de Deus com respeito a esse tema. Como buscar avivamento, por favor. Na verdade, eu vou ficar com o misto daquilo que Clayton e Euder falou, nutrindo o coração de esperança, e ainda que saibamos que a gente não pode gerar avivamento, cabe a nós nos prostrarmos humildemente diante do Senhor, rogando a Ele compaixão e misericórdia. Quem sabe Ele ouve as nossas orações e nos visita com avivamento. Amém, assim seja. Pastor Walter, por favor, dê sua palavra de encorajamento. Eu vou pedir emprestado as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, quando ele estava se despedindo, não somente de Timóteo, mas também da sua própria vida e do seu ministério aqui na Terra. E lá em 2 Timóteo 4:2, ele fala assim, prega a palavra. Então, tem um conselho, um caminho, é pregar a palavra. Os nossos cultos centrados na palavra de Deus, não no ministério de louvor, do teatro, qualquer outro ministério que seja, mas os cultos centrados na palavra de Deus. Deus é exaltado quando a sua palavra é pregada fielmente. Então, quando vem a palavra de Deus, através do pregador fiel da palavra de Deus, e o Espírito Santo atua junto com o servo do Senhor, assim como disse o Renato,
nós Amém. podemos receber a misericórdia de Deus e Ele enviar um avivamento verdadeiro para a igreja brasileira. E isso não vai impactar somente o culto, impacta o culto, mas também vai impactar a segunda-feira, terça, quarta, quinta, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho e na nossa sociedade. Muito bom. Pastor Helder, por favor, dê também a sua palavra aí de como é que nós encorajamos a igreja brasileira em meio a essa situação e no anseio por ser elevado a tempos de deleite na nossa identidade de Cristo. Eu quero ler um trecho específico do J.I. Packer no Entre os Gigantes de Deus, uma breve história e relato sobre os puritanos. E eu queria desafiar mais especificamente estudantes de teologia, pastores, seminaristas, teólogos, quando Packer diz o seguinte: se a nossa teologia não nos reaviva a consciência, nem amolece o coração, na verdade endurece a ambos. Se não encoraja o compromisso da fé, reforça o desinteresse que é próprio da incredulidade. Se deixa de promover a humildade, inevitavelmente nutre o orgulho. Assim, aquele que expõe teologia em público, seja formalmente no púlpito ou pela imprensa, ou informalmente em sua poltrona, deve pensar muito sobre o efeito que os seus pensamentos terão sobre o povo de Deus e outras pessoas. Amém. Obrigado, Helder. Muito obrigado. Que bom, irmãos. Bom conversar com vocês e ouvir aquilo que Deus tem ensinado a vocês sobre esse tema. Nós vamos terminar nossa mesa redonda por aqui e vamos nos despedir daqueles que nos ouvem, rogando ao Senhor que abençoe a cada um. Então, um tchau de cada um de vocês para eu poder finalizar. Vamos lá, Cleiton, começa aí. A paz do Senhor, a paz de Deus para todos vocês. Foi um prazer estar aqui nesses poucos momentos tão agradáveis. Um abraço. Muito bom. Helder, por favor, querido. Prazer ter estado aqui com vocês. Um grande abraço e que tudo isso que foi feito nessa noite, de alguma maneira, possa contribuir para que Deus, quem sabe, possa derramar da sua graça e promover um grande avivamento no Brasil. Amém. Helder, por favor. Sabedoria e graça de Deus a todos nós, a Igreja Brasileira e aqueles que as pastoreiam. Amém. Amém. Pastor Renato. Amém. Foi um prazer e uma oração, Que Deus tenha misericórdia de nós e que mude a história do nosso país. Amém. Amém. Assim seja. Pastor Walter. Eu fui muito edificado e espero que todos aqueles que nos acompanham, vão nos acompanhar, também sejam edificados. Eu gostaria de citar novamente aquele versículo que foi citado no início da nossa mesa redonda, lá em Abacuque. Eu gostaria de ler agora o texto inteiro e ficar a nossa oração. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Amém. Amém. Queridos, eu quero encerrar essa mesa redonda com oração, não é? Se nós esperamos que Deus avive a sua igreja, então nós temos que terminar suplicando por isso. Então eu quero convidar todos os que nos acompanham a orar comigo para que o Senhor seja bondoso para com a igreja na nossa nação. Use a cada um de nós dentro do espaço em que você está, com humildade, como já foi falado aqui, debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus, para que você seja a canal da sua bênção. Então ore comigo e assim nós encerraremos essa mesa redonda. Pai do céu, Tu és todo-poderoso, Tu podes todas as coisas no nosso meio, inclusive renovar a igreja brasileira e fazê-la experimentar tempos gloriosos, de grande deleite diante daquilo que Cristo fez por nós, como jamais experimentamos. É verdade, Senhor, que em alguns contextos o Senhor tem abençoado sobremaneira. E nós temos visto conversões e pessoas sendo despertadas para uma teologia saudável e um entendimento bíblico da Tua verdade. Mas misturado com isso também existem tantas decepções, tantas desilusões, tanto engano, tanta apostasia, Senhor. Por isso nós suplicamos que o Senhor venha a ser bondoso e na Tua ira
Mostre misericórdia, como o próprio Abacuque pediu. Demonstre misericórdia para com a tua igreja. Faz de cada um de nós, Senhor, alvos da tua misericórdia, para que nós experimentemos vida e vida em abundância. Essa é a nossa oração. Atende a oração do teu povo, que nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, obrigados a todos vocês, obrigado àqueles que nos ouviram, e nós esperamos vocês numa outra ocasião. Deus abençoe.